lugar porque o Deus que apresenta na Bíblia, ele é inominável, indescritível, inimaginável. E eu vou sair da Bíblia para entrar na filosofia. Então, para começar a dizer quem é Deus para mim, deixe-me dizer o que ele não é. O Santo Tomás de Aquino dizia que Deus é tão grandioso, que a teologia só fala do que ele não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Está lá na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Imagine que o universo ele tem um diâmetro. Eu esqueci quantos milhões de anos-luz que é o tamanho do universo. Mas o universo ele tem limites. É finito, ele então. É finito. Finito, ok. Finito. Uhum. Deus está acima do universo. Uau. Então não existe nenhum espaço que caiba a Deus. Deus não duela com sua vontade. Deus tem um tempo próprio dele, que não é necessariamente o tempo humano. No tempo de Deus. Ele não teve princípio nem terá fim. Deus não sabe, Deus não aprende nada. Deus sabe tudo. Deus não raciocina, Deus sabe. Raciocinar e chegar a uma conclusão. Deus em si mesmo se basta. Não existe nada na natureza que se compare a ele. Por isso que a Bíblia fala, vocês não vão fazer imagem de mim. Não vão fazer imagem, porque vocês não sabem como eu sou grande demais. Só que esse Deus que é tão grandioso, tão inimaginável, tão tudo para ter produzido o universo, ele precisa ser conhecido. Aí tem um paradoxo. Jesus falou, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas se Deus é incognoscível, como é que eu posso conhecê-lo? Pior, eu preciso conhecê-lo para ser salvo. Você mesmo perguntou qual a imagem que você tem dele. Como eu posso ter a imagem de alguém que é indescritível, que está acima de tudo, que não tem nada na natureza que eu possa pegar por parâmetro? Aí a Bíblia mostra um movimento desse Deus que é lindo. Lutero fazia uma diferença em latim ele escrevia o Deus absconditus e o Deus revelatus. O Deus absconditus é Deus na sua essência. Ninguém se assemelha a ele. Ninguém pode imaginá-lo. Ele não tem falta de nada. O Deus revelatus é aquele Deus que ele se diminui para ficar no meu nível, de modo que, mantendo a serenidade e a grandeza de um Deus, o caráter de um Deus, ele fica pequeno bastante para que eu possa abraçá-lo. Esse é o movimento da revelação. E o Lutero, já que eu citei, ele continua dizendo que os homens... O Calvino também falou um pouco sobre isso nas institutas da teologia cristã. Que os homens usam uma máscara para esconder o rosto. Deus é o único que coloca uma máscara para revelar o rosto. A máscara que oculta o rosto humano revela o rosto de Deus. E essa máscara foi uma diminuição que Deus fez de si mesmo para que nós pudéssemos entendê-lo. Aí agora eu já saio da teologia judaica para entrar na teologia cristã. E como foi esse movimento? Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreveu ali a sua epístola aos Colossenses, ele fala, tenham em vocês o mesmo, aos Filipenses, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele existindo na forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e vindo viver no nosso meio. Isso é fantástico. Essa palavra esvaziou em grego é kenosis. É como se você literalmente pega essa garrafa e você joga água aqui, olha. Não sei se a câmera está pegando, ó. Tá pegando. É isso aqui, ó. E diz que ele se esvaziou da sua divindade. Ficou oco. Foi a expressão que Paulo usou. E ele foi... E aí vem o complemento com o apóstolo João. Esse verbo, ele se encarnou vivendo em nosso meio. Então Jesus se tornou Deus em forma humana. E o preço que ele pagou para se revelar foi se diminuir. Ele não perdeu as características dele de Deus. Deixou de usar. É como se de repente eu tivesse agora um Porsche do mais caro que você pode imaginar. E um belo dia você me vê andando a pé com a Laura na rua. Isso nunca vai acontecer, mas só imagina, se de imaginar se trata. E você fala assim, Rodrigo, cadê o seu Porsche? Aquele carrão que você passava na rua. Todo mundo... Pois é, Celso, o negócio é o seguinte, a minha esposa adquiriu uma fobia de carro. Ela não pode andar em carro. Então eu amo tanto a minha esposa que o único jeito que eu tenho de caminhar com ela, sem ela passar mal, é andando a pé.
Mas e cadê aquele carrão seu? Não, tá lá, tá guardado na garagem, ele ainda é meu. Mas você tem que andar de carro. Ele falou, não, peraí. Se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho carro, o carro é que é meu dono, não eu que sou dono dele. Se eu sou dono bastante para usá-lo ou não usá-lo. E sou dono bastante para, por amor a Laura, eu deixar o conforto de um automóvel Sim. e andar a pé no sol quente para andar do lado dela. Essa analogia que eu estou falando é o que Deus fez. Então, Jesus Se esvaziou-se. Não perdeu. Deixou na garagem. Deixou na garagem. E ele veio fazer a missão dele aqui. Revelar o Pai. Revelar o Pai. E foi tentado. Como nós, a nossa semelhança. E quando ele foi tentado, ele estava... Como ser esvaziado. Esvaziado. Tanto é que Jesus nunca usou o poder dele que ele podia. Uma vez, eu estou escrevendo um livro. Falando em livro, temos que mostrar seus livros aqui. E esse outro eu vou mandar quando ficar pronto também, sobre Maria Madalena. Tá. E ali na correção, uma das editoras questionou uma coisa, falou, Rodrigo, mas é tão estranho falar que tem um conflito cósmico do bem e do mal. Não pode ter conflito entre Deus e Satanás. Eu falei, você tem razão. Num aspecto você tem razão, porque Deus é tão poderoso que se Deus lutasse com o diabo usando as forças de Deus, não teria luta. Teria massacre. Imagina o Mike Tyson. Eu e o Mike Tyson. Pronto. Eu vou piorar, você ainda é forte. Vou pegar assim, uma criancinha de 2 anos e o Mike Tyson. Não teria batalha. Vamos ver a luta hoje. Mike Tyson versus um menino de 2 anos. Não tem. Vai ter um massacre. Sim. A menos que o Mike Tyson se torne um menino de 2 anos. Porque Deus não luta com o diabo usando a força dele. Ele usa o caráter dele. Porque se ele usasse a força, não teria conflito. É isso que eu quero dizer. Muita gente vai se chocar eu falando, não, mas eu sempre pensava que é o poder de Deus que vence o diabo. Sim, é o poder de Deus. Mas já parou para pensar que se Deus usasse o poder dele, a luta nem começaria? Se Deus usasse o poder dele contra o diabo, a luta nem começaria. Não, e outra coisa, se usasse o poder, como que a gente enfrentaria o dito cujo? O dito cujo. Exatamente. Então o que Deus faz? Deus vence ao diabo, em primeiro lugar, com o seu caráter.